Qual foi o ponto da virada que levou você a perceber que estava errado no que tange essa questão? Então, foi basicamente quando eu estava estudando 1 Coríntios capítulo 15, um texto que eu já tinha lido várias vezes, por sinal, mas sabe aqueles textos que a gente lê várias vezes, mas nunca presta realmente atenção, nunca consegue perceber alguns detalhes do texto, né? Que é como se a gente tivesse com os olhos vendados, né? Quando a gente está lendo. E aí, depois de ler dessa vez, é que realmente, vamos dizer assim, as escamas, meus olhos caíram, né? Que foi quando eu estava lendo esse texto lá, que é o texto, o capítulo da ressurreição, né? 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo vai falar da ressurreição de Jesus, que tinha vários coríntios que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí Paulo fala, se os mortos não ressuscitam, então nem Jesus ressuscitou, né? E aí ele vai dar vários argumentos pelos quais a ressurreição tem que ser crida, a ressurreição é verdadeira. E aí eu comecei a perceber que vários desses argumentos que Paulo dá para a ressurreição dos mortos, a ressurreição física e tudo mais, ser verdadeira, elas são argumentos que não fariam sentido se a alma continuasse viva depois da morte, né? Então, ou seja, são argumentos que necessariamente partem do pressuposto de que a vida só ocorre, a vida após a morte só ocorre através da ressurreição, na ressurreição dos mortos, e não antes disso, muito menos apesar disso, né? Por exemplo, Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 18, nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, né? Aqui a palavra apolume é traduzida por perdidos, mas também poderia ser traduzido como os que dormiram em Cristo pereceram, né? Como tem várias traduções que traduzem dessa forma também, né? As duas traduções estão dizendo a mesma coisa, basicamente, né? Porque se não fosse pela ressurreição, quem morreu está perdido, né? E aqui ele nem está falando dos ímpios, né? Ele está falando dos justos, porque ele fala dos que dormiram em Cristo, né? Que é uma designação dos salvos, e diz, né, que nesse caso, ou seja, se não há ressurreição, então todo mundo que morreu já está perdido, né? Está lascado, ou pereceram, como traduzem outras versões. Aí eu pergunto, será que eles realmente teriam perecido ou estariam perdidos, né? Se não fosse pela ressurreição, se eles já estariam no céu antes da ressurreição, e se eles continuariam no céu eternamente, ainda que em um estado desencarnado, se não fosse pela ressurreição? Quer dizer, algo para se pensar, né? Verso 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Se esse verso estivesse isolado em qualquer outra parte da Bíblia, a gente não precisaria deduzir nada maior desse versículo. Mas veja o contexto. Em que contexto que Paulo fala isso, né? Quando ele diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, por que ele diz, se é somente para esta vida? Porque ele está falando justamente do caso da ressurreição não existir. Né? Então ele diz que se a ressurreição não existe, então é somente para esta vida que a gente tem esperança em Cristo. Por quê? Porque só existiria essa vida, não existiria nada mais depois da morte. Seria que nem os saduceus, né? Que não acreditavam em nada depois da morte, nem em ressurreição. Né? Então Paulo diz que, quando Paulo diz que é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, é justamente porque a nossa esperança para a vida apóstoma se baseia na esperança da ressurreição, o que obviamente implica que não existiria vida antes da ressurreição, nem apesar da ressurreição. Tem vários outros versos aqui que ele diz a mesma coisa. Por exemplo, verso 32. Se foi somente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Né? Então, por que Paulo diz comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Justamente porque se não fosse pela ressurreição dos mortos, não existe nada depois da morte, e se não existe nada depois da morte, então é melhor comer e beber, porque amanhã morre, ou seja, viver de uma forma hedonista, como se fosse um ateu mesmo, né? Como alguém que sabe que essa vida é tudo que existe, então, né, viva da forma mais carnal possível, não vai fazer nenhuma diferença, né? Que aí morreu, acabou tudo para sempre, né? Isso que Paulo diz. Agora, será que ele iria dizer que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Se, nesse caso, a alma continuaria viva do mesmo jeito depois da morte, e mesmo se não existisse ressurreição nenhuma no futuro, ela continuaria lá no céu para sempre com Deus? Será que realmente seria melhor viver de uma forma hedonista, perder a salvação, né? Viver como um ímpio, né? Se não fosse pela ressurreição, se sem a ressurreição a gente teria uma vida eterna da mesma forma? Né? Obviamente que seria ridículo Paulo dizer esse tipo de coisa se realmente ele acreditasse que a vida póstuma existiria mesmo sem a ressurreição dos mortos. Né? E aqui tem vários outros versos aqui que a gente poderia ler, né? Por exemplo, no verso 29, se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Aqui ele não está falando do batismo pelos mortos do que os mormons fazem, né? Aqui ele está falando simplesmente de pessoas que se batizavam na esperança de rever os mortos. Né? Então ele diz, se você se batiza na esperança de rever entes queridos que partiram, né? Que sentido tem se eles não vão ressuscitar?
você não ia ver ele de volta, né? Então você está se batizando à toa. É basicamente isso que Paulo está dizendo aqui, né? Mais uma vez, provando que a vida apóstola só se dá mediante a ressurreição. No verso seguinte, verso 30. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrenta a morte, irmãos, digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus. Então, ou seja, Paulo estaria se expondo a perigos à toa. Por quê? Porque não haveria nada depois da morte, né? A morte seria o fim de tudo para sempre. Né? Se a morte não é o fim de tudo para sempre, é somente e unicamente porque existe a ressurreição, que ocorre quando? Ele também falou disso nesse mesmo capítulo. Verso 18, verso 22, 23. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão unificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então ele diz claramente, né, quando é que a gente vai ressuscitar? Ou seja, quando é que a gente vai herdar essa vida futura? Justamente quando Jesus voltar para nos vivificar. Por quê? Porque a gente vai estar morto no pó da terra, sem vida, sem existência. Então, basicamente, foi isso que me fez abrir os olhos. A partir daí, eu fui fazer uma pesquisa sobre o tema, né? Porque antes disso eu nem dava atenção para quem era mortalista, né? Para quem não acreditava na imortalidade da alma, achava que era uma crença super minoritária, né, sectária e tudo mais, que nem dava para levar a sério. A partir daí, eu comecei a pesquisar sobre a questão e fui ver como eu estava redondamente enganado em tudo aquilo que eu acreditava e como que aquilo que eu acreditava era baseado, como aquilo que todos os amortalistas acreditam, é baseado em meia dúzia de versos isolados, que tirados do contexto pode até parecer indicar isso, mas quando a gente analisa mais a fundo, a gente vê que dizem exatamente o contrário daquilo que eles pretendem. Né? Ok, deu uma cortada no teu áudio no final, mas a gente conseguiu compreender, então, aí, algumas exposições que você fez aí, principalmente em 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre a ressurreição. E agora, recentemente, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, respondendo de forma respeitosa, claro, um pastor amigo meu, pastor pentecostal da Assembleia, amigo meu, e pelo que eu percebi, não gostou da forma com que eu respondi de forma educada, mas no campo das ideias, mostrando que a ideia, o conceito da morte como um sono, ela não é nova, né? Ela já era uma ideia lá dos antigos hebreus, né? Inclusive, eu citei o livro de Daniel ali, que Daniel, então, compreendia a morte como um sono. E essa ideia que você menciona a respeito da ressurreição também era um pensamento já muito antigo. Inclusive, eu citei o livro ali de Hebreus, onde fala, né, na Galeria dos Heróis da Fé, que Abraão, ele creu, né, que Deus poderia ressuscitar, né, o seu filho, mesmo ele tendo matado, ele creu que Deus poderia trazê-lo novamente à vida, né? Então, essa ideia da ressurreição já é muito antiga, nós temos bastantes documentos, nós temos bastantes textos bíblicos e documentos, inclusive, de literatura judaica que comprovam essa questão. Essa ideia do imortalismo, ela adentrou, inclusive o Lucas Banzoli trata essas questões aqui no livro, as questões históricas, a partir de quando adentrou esse pensamento dentro entre o povo hebreu. Depois nós vamos poder trabalhar essas questões aqui. Ele pode estar mencionando melhor a partir de que momento que adentrou, então, essas cosmovisões de imortalismo dentro do pensamento hebreu. Eu só quero aqui comentar para os irmãos que estão acompanhando, o pastor Hércules, ele bota aqui feliz sábado, Jardel, feliz sábado, pastor Hércules, ele faz uma menção aqui, eu acredito que é a pessoa do Lucas Banzoli, uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto da natureza humana, segundo a verdade das escrituras sagradas. E o irmão Kardec, ele coloca aqui, Jardel, quero esse livro. Eu tenho esse livro em PDF, posso estar passando para os irmãos, mas no final, aqui a gente vai estar aberto, então, às perguntas para os ouvintes que estão participando aqui da live. Professor, semana passada eu fiz uma entrevista aqui com o professor Alexandre Dutra, que ele é um judeu messiânico, da comunidade judaica messiânica, e ele falou algo muito interessante, que para nós entender um filme ou um livro, nós temos que ler o começo, né? Se a gente pegar o filme ou o livro da metade em diante, a gente não vai entender. E para compreender este assunto, nós precisamos compreender a base, né? Que está ali em Gênesis 2:7, né? Que diz ali o texto, né? Que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida.
E a gente sabe, para quem estuda as escrituras, sabe que Moisés se especializou dentro da cultura egípcia. Então, essa ideia já era bastante familiar para Moisés, porque fazia parte da cultura egípcia essa questão de reverência aos mortos, transmigração de alma, metempsicose, essas questões era muito comum dentro da cultura egípcia. E quando Moisés escreve ali do Gênesis 2:7, ele menciona que o homem passou a existir após o sopro de Deus. Aí a gente vê, por exemplo, textos como Gênesis 35:18, que diz ali, né? Eu vou até abrir aqui para os irmãos rapidamente esse texto, para ler aqui, para não ficar uma coisa, talvez os irmãos possam pensar, eu estou inventando. Não, vamos ver o que o texto diz. Gênesis 35, o verso 18. Vamos ver o que diz aqui. Tá? O texto diz assim, na tradução brasileira, temos a Almeida Revista Corrigida também, e diz assim, ao sair-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. E a gente vê aqui, no texto hebraico, temos a expressão nafshah, né? a raiz da palavra, do verbo nefesh. Aí, a pergunta que eu faço para você, professor Lucas Banzoli, como você interpreta texto como Gênesis 35, onde aparentou sair a Nefesh, e Eclesiastes 12:7, aonde sai o Ruach? Não está vendo aí uma contradição? O que realmente sai do ser humano quando este morre? É a Nefesh ou o Ruach? Então, só comentando algumas coisas que você comentou aqui antes, né? Você tinha perguntado, primeiramente, quando foi que os judeus eles começaram a acreditar na imortalidade da alma. A própria enciclopédia judaica dá essa resposta, né? Ela comenta: a crença de que a alma continua existindo após a decomposição do corpo é uma especulação que não é ensinada expressamente na Sagrada Escritura. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus enquanto eles tiveram contato com o pensamento grego e principalmente através da filosofia de Platão, seu principal expoente, que chegou a entendimento por meio dos mistérios órficos e elisianos que na Babilônia e no Egito se encontravam extremamente misturados. Então, aqui a própria enciclopédia judaica diz que os judeus não acreditavam nisso a princípio, né? E que eles só foram acreditar nisso depois que tiveram contato com a filosofia de Platão. Quando foi que eles tiveram contato com a filosofia de Platão? Não foi durante o período da escrita da Bíblia, até porque ele diz que não é ensinada na Sagrada Escritura. A própria enciclopédia judaica afirma isso. Mas sim, depois que a Escritura acabou, o Antigo Testamento terminou de ser escrito, houve o período que a gente chama de período intertestamentário, que é entre Malaquias e Mateus, né, entre o final do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, que é um período de aproximadamente 400 anos, onde não existe escritura sagrada nessa época, né, nesse período. É chamado de, inclusive, 400 anos de silêncio de Deus, né, justamente por causa disso. E nesse período, os judeus eles estiveram expostos a outros ensinos, justamente porque eles tinham sido expulsos, né, da sua pátria, e por conta disso eles se espalharam, né? Por isso daí que veio o nome diáspora, né? A diáspora judaica é exatamente isso. Quando os judeus eles foram expulsos da terra deles, eles foram levados em cativeiro, né, da Síria, da Babilônia, e aí eles estiveram expostos a esse mundo pagão, e nesse mundo pagão eles começaram a acreditar, a pegar, né, a fazer um sincretismo com essas doutrinas. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com o catolicismo mais tarde, né, com outras religiões africanas, por exemplo, né, que foi esse sincretismo entre o judaísmo e a filosofia predominante na época no mundo grego, que era o platonismo, né? Então, os judeus da diáspora, eles realmente começaram a acreditar na imortalidade da alma, principalmente ali na Alexandria, né, e outras regiões, mas os judeus de Jerusalém, né, os judeus da Judéia, né, da região posteriormente batizada como Palestina, eles mantiveram a crença, pelo menos majoritariamente, a crença bíblica na mortalidade da alma, né, que é dali que Jesus e os apóstolos vieram, né? Então, só para dar um panorama geral a respeito disso. Você também tinha mencionado que eles criam na ressurreição dos mortos, né, para refutar com a tese, né? Inclusive tem um debate antigo meu, né, de vários anos atrás,
no meu canal com o Francisco Tourinho, sobre esse mesmo tema, onde ele diz, né, ele é um debatedor mortalista, evidentemente, ele diz mas ele reconhece que o Antigo Testamento não acredita na mortalidade da alma, né, o que é uma coisa bastante óbvia, né, preciso ser muito pouco honesto intelectualmente para dizer que o Antigo Testamento defende a mortalidade da alma, com tantos textos tão explícitos falando o contrário, né, mas mesmo assim, eles afirmam que isso acontece porque a revelação é progressiva e Deus não queria revelar isso para eles naquela época e foi esperar para revelar no Novo Testamento. O problema é que eles já acreditavam no Antigo Testamento na ressurreição dos mortos, por exemplo, né? A gente vê lá, você citou no texto de Daniel, né? Daniel 12:2, multidões que dormem quando a terra acordarão. Também poderia citar Isaías 26:19, né? Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Aqui a palavra usada no hebraico, que é traduzida por ressuscitarão, nesse texto é a mesma palavra que aparece lá no Salmo 17:15, onde Davi diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver tua semelhança. Aqui a palavra despertar é a mesma palavra traduzida por ressuscitar lá no texto de Isaías. O despertar é simplesmente uma palavra que é um eufemismo para falar da ressurreição dos mortos, porque a morte ela é caracterizada como um sono e, portanto, a ressurreição é chamada de despertar, justamente despertar desse sono, né? Então, aqui o salmista não apenas mostra que ele acreditava na doutrina da ressurreição, como que ele sabia exatamente que era só na ressurreição que ele viria a Deus. Porque ele diz: quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ou seja, quando ele ressuscitasse, ficarei satisfeito a ver tua semelhança. Então, ele não diz que despertar aqui não é o sono da noite, né? Como se um belo dia de manhã ele acorda e de repente vê a face de Deus. Não é isso, né? A própria Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus nessa vida e continuar vivo, né? Que está claramente falando do despertar da ressurreição, né? Quando ele realmente veria a Deus. E não que ele veria a Deus no estado intermediário, com uma alma desencarnada, incorpórea, uma coisa assim, né? Então é importante fazer essas considerações iniciais. Eles não têm essa coisa de questão de revelação progressiva, essa questão por quê? Porque eles já criam na ressurreição dos mortos, só a imortalidade da alma, que eles não é que eles não criam, é que eles realmente rejeitavam, é diferente, né? A revelação progressiva, como o próprio nome diz, não é você refutar e na contramão, né, de uma revelação anterior, não é você a revelação anterior diz A e você diz alguma coisa que é diametralmente oposta a A. É simplesmente você completar a revelação, ou seja, você não ir na contramão, mas você dizer alguma coisa que acrescenta informação em relação àquilo que foi dito. Agora, se o Antigo Testamento ele é definitivamente mortalista, né, ele refuta a imortalidade da alma, e a gente vai ver aqui muitos textos que falam disso, então não se trata de uma revelação progressiva, se trataria, nesse caso, de refutar a revelação anterior, que seria uma contradição bíblica, que não pode acontecer numa Bíblia que é chamada de a palavra de Deus. Sobre o texto lá de Gênesis 35:18, vamos ler lá primeiro, deixa eu ver. Gênesis 35, eu estou aqui com a tradução da NVI, que diz, Gênesis 35:18. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, dele ao filho o nome de Benoni, mas o pai dele o nome de Benjamim. Então aqui a própria NVI traduz como vida, né? Outras versões vão traduzir como alma, porque no hebraico traz nefesh, realmente, nesse texto, né? Mas nefesh aqui nesse texto, como em muitas outras ocasiões da Bíblia, ela não está no seu sentido primário de uma pessoa, né, de um ser vivente, como ele diz 2:7, mas sim no sentido de vida, né? Simplesmente a vida que se vive num corpo físico. Por isso que é importante dizer isso, nunca nefesh é usado para um ser desencarnado, né? Para um ser que está fora do corpo, vivendo em algum lugar, nunca, em toda a Bíblia do Gênesis do Apocalipse. Nem mesmo na parábola do rico Lázaro menciona a alma, nem nada do tipo. Então, aqui, realmente, a alma ela está sendo usada simplesmente no sentido de vida, né? Saiu a alma e simplesmente saiu a vida, significa que ele perdeu a vida, né? E quando diz que a alma voltou, é simplesmente que voltou a vida. Inclusive, é importante destacar que no Antigo Testamento, a alma era igualada ao sangue, né? Se a gente for lá, Levítico 17:11, eu vou ler aqui, a tradução da NVI diz: pois a vida da carne está no sangue. E só que se a gente for no hebraico, está ali nefesh, de novo, né? Então, literalmente está dizendo, pois a alma da carne está no sangue, né? Existem vários textos como esse, onde no hebraico iguala a alma ao sangue, né? Então, simplesmente uma forma de falar, né, que o sangue deixou de circular e que o sangue voltou a circular. É simplesmente um eufemismo, não tem nada de alma metafísica e material que sai do corpo após a morte para ir para lá ou para cá. Inclusive, se a gente tiver o contexto desse verso, né, 4 versos antes diz, verso 17, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou.
esse mesmo trecho é traduzido pela NVI como e finalmente deixou de respirar, ou seja, o que saiu não foi uma alma metafísica imortal, mas simplesmente o fôlego da vida, né? Um texto que lança luz a isso é o do jovem Amalequita, que relata Saul dizendo, então ele me disse, 2 Samuel 1:9, né? Peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias têm me cercado, pois toda a minha vida, no hebraico tá, nefesh, alma, ainda está em mim. Então, óbvio que o Amalequita não estava querendo dizer que toda a extensão da alma imortal, metafísica, ainda estava nele, né? Como se uma parte da alma fosse saindo do corpo de cada vez, né? Mas sim que ela estava completamente vivo, cuja vitalidade vai se esvaindo na medida em que a pessoa vai morrendo. Então, a alma aqui é usada no sentido de vitalidade, nada mais que isso. Então, quando ele diz que toda a sua alma estava nele, o sentido era simplesmente, né, o oposto do sentido do que os gregos, né, platônicos diriam, onde a alma é um ente particular que sobrevive com consciência e personalidade à parte do corpo. E para citar um último texto onde esse conceito é colocado, está lá em Jonas, capítulo 4, versos 3, onde o profeta, na sua angústia, na sua aflição, ele diz, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora, se a gente for no hebraico, diz, tira a minha nefesh, ou seja, tira a minha alma. Qualquer imortalista, ao ler esse texto, iria pensar, então, que então o profeta queria que a alma imortal dele, que o fantasminha dentro dele saísse do corpo, e é isso que ele estava querendo. Não tinha nada a ver com isso. Como é que a gente sabe disso? Indo lá para o verso 8, que diz, ao nascer do sol, Deus trouxe o vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, é o que diz a NVI, e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas aqui onde a NVI traduz por ele desejou morrer, o hebraico literalmente diz, desejou que a sua alma, nefesh, igualzinho no verso 3, morresse. Né? Então, quando Jonas pediu que Deus tirasse a alma dele, ele nada mais estava pedindo, ele não estava pedindo que a alma continuasse viva em algum lugar, mas sim o contrário, que a alma morresse. Né? Então, tirar a alma para Jonas e para esses escritores bíblicos, né, era apenas um eufemismo para falar da morte da alma e não da sobrevivência em outro mundo. Né? A gente tem vários versículos bíblicos do Antigo Testamento que mostram claramente que eles não tinham nenhuma noção de sobrevivência depois da morte, antes da ressurreição. Por exemplo, Eclesiastes 9:5, que diz, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. O amor, ódio e inveja a muitos desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. O verso 10 diz, né? O que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois no Sheol, que é justamente o lugar onde os mortalistas acham que a alma vai depois da morte, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. A gente tem outros vários capítulos, por exemplo, Salmo 146, 4, que diz que na morte os pensamentos perecem, né? Se não me engano, é o Salmo 6,5, que diz, quem morreu não se lembra de ti, aqui está falando de Deus, né? Como é que seria alguém que morre e não se lembra nem sequer de Deus, né? Tipo, se você morrer, sua alma saísse do corpo, a primeira pessoa que você se lembraria depois da morte seria Deus, né? Ele ainda continua, né? Entre os mortos, quem te louvará? Ou seja, pergunta retórica, diga que é ninguém. Isaías 38, se não me engano, o verso 19, deixa eu ir aqui, na oração do rei Ezequias, pois o Sheol não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvam, como eu estou fazendo, e os pais contam a tua fidelidade aos seus filhos. Então, a noção desses escritores bíblicos é muito clara. Né? A alma morre, existem mais de 300 citações bíblicas da morte da alma, inclusive postei um artigo baseado em um dos capítulos do livro, que é justamente sobre isso, né? 300 textos bíblicos onde o hebraico e o grego diz claramente que a alma morre. E, além disso, eles criam que na morte não havia louvor, não havia atividade, consciência, né? Não havia planejamento, sabedoria, enfim, né? Não havia nem lembrança de Deus. Né? Então, obviamente, é um retrato de uma completa inconsciência. Né? Perfeito, muito interessante as suas colocações, principalmente ao citar Isaías. Só repete, por gentileza, qual que é o verso de Isaías que faz uma menção a respeito da ressurreição? Está lá em Isaías 26:19. Mas os teus mortos viverão. Isso, mas os teus mortos viverão e seus corpos ressuscitarão. Que é a mesma palavra que aparece lá no Salmo 17:15, quando despertar, que é a mesma palavra, né, da ressurreição, ficarei satisfeito em ver tua semelhança. A pergunta que eu fiz para você, Lucas, Gênesis 35, saiu-lhe a vida. Então, está em harmonia com Eclesiastes 12:7, né?
Ah, sim, é verdade. Eu tinha esquecido do Eclesiastes 12:7. Você tinha feito duas perguntas conjuntas. Então, vamos lá para Eclesiastes 12:7, em primeiro lugar. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes 12:7, que diz... vamos começar pelo 6, né? Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto com a fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Aqui tem várias questões pelos quais não pode ser interpretado aqui como uma alma imortal. Por quê? Em primeiro lugar, que traz ruach, né? Que é a palavra para espírito. Não é a mesma palavra que aparece lá no outro texto. O que é esse ruach? É simplesmente o fôlego de vida que Deus deu para o homem, que permanece nele durante a duração da vida terrestre e que volta para Deus depois da morte. Ou seja, não é uma alma imortal com consciência e personalidade que volta para Deus. Como a gente pode ter certeza disso? Simplesmente pelo contexto desse texto. Porque se a gente ler lá desde o primeiro versículo, que diz, né? Lembre-se do Criador dos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, antes que se aproximem os anos que você dirá, não tenho satisfação neles, etc. Tudo aquilo que o Salomão aqui, o autor do livro, descreve nesses versos antecedentes, se aplica a todos os homens. Quem é que tem que lembrar do Criador no dia da juventude? É apenas os justos, apenas os salvos? Não, é todo mundo. Tudo que Salomão diz aqui, o processo de envelhecimento e tudo aquilo que ele descreve aqui, né? Antes que escureça o sol e a luz, e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, etc. É um processo que ocorre com todos os seres humanos, né? Então aqui é uma verdade universal. Por que é importante dizer isso? Porque se Salomão está falando de um processo que ocorre com todos os seres humanos, a conclusão que se deduz disso é que o espírito de todo mundo volta para Deus. Só que isso tem um problema, porque para os imortalistas, só os salvos, só o espírito dos salvos que deveria voltar para Deus. Os ímpios deveriam descer lá para o quinto dos infernos para estar queimando pelos séculos dos séculos, é o que eles creem, né? Só que Salomão aqui não, ele diz que todos os espíritos voltam para Deus. Isso está em concordância com o que a gente crê, que esse espírito aqui não é uma alma imortal, é simplesmente fôlego de vida que Deus deu na ocasião da criação, lá em Gênesis 2:7, né? E soprou o Senhor Deus o fôlego da vida, né? Que é justamente esse fôlego que é descrito aqui, e não um tipo de alma, um espírito imortal, justamente porque se fosse esse o caso, né, um ser com consciência e personalidade própria, a parte do corpo, então todo mundo iria voltar para Deus depois da morte, não apenas os justos, né? Inclusive o mais ímpio do mundo deveria estar no céu agora lá com Deus, né? O que não faz nem o menor sentido. Além disso, né, diz que é uma coisa que volta para Deus, né? Então, se realmente estivesse falando de uma alma ou de um espírito, teria que necessariamente concluir pela teoria da pré-existência das almas, que é uma teoria espírita né, completamente herética, condenada até pelos imortalistas, né? Que não aceitam esse tipo de crença da pré-existência das almas, né? Para eles, a alma foi criada na concepção, né, e tudo mais, e não antes disso, né? E por fim, pode falar. Inclusive, essa ideia da pré-existência da alma já era conhecida por Moisés, né? Dentro da cultura egípcia, né? Sim, sim. É um ponto bem importante, né? Porque os imortalistas falam, né, que a razão pela qual a gente não encontra a imortalidade da alma no Antigo Testamento é porque a revelação é progressiva e Moisés não sabia disso. Mas é estranho, né? Porque Moisés já sabia dessas doutrinas pelos egípcios, pelos pagãos, né? Mas aí Deus quis esconder essa revelação dele, né? Tipo, não faz o menor sentido. É como se os pagãos estivessem certos naquela época e justamente o povo de Deus, que o próprio Deus deu a palavra para eles, tivesse enganado a esse respeito. Olha que coisa absurda, né? É como se Moisés estivesse certo enquanto pagão lá no Egito, mas estivesse errado enquanto crente, né? Enquanto fiel a Deus, quando ele recebeu a revelação, né? Como se Deus estivesse literalmente enganando Moisés, né? É uma coisa absurda, não tem. Inclusive existem autores imortalistas, teólogos, inclusive teólogos conceituados que dizem, por exemplo, que Abraão deve ter se surpreendido quando ele descobriu que a alma dele saiu do corpo e foi para Deus, porque ele não acreditava nisso, né? Como se Deus literalmente estivesse pregando uma peça neles. Imagina na perspectiva do ímpio, que não acreditava em tormento eterno, evidentemente iria ser surpreendido, né? Opa, de repente estou queimando para sempre aqui, nem sabia disso, né? Para calcular as ações deles. Então, é uma crença completamente antilógica para esse ponto de vista. Agora, só voltando à questão de Eclesiastes 12:7, tem mais um ponto importante, que é, mesmo se afirmasse que esse texto se aplica apenas para os justos e não para os ímpios, ainda assim a gente teria um problema aqui, porque o Antigo Testamento é unânime, né? Na verdade o Novo Testamento também, mas mesmo os autores imortalistas, no geral, eles concordam que o destino de todos depois da morte no Antigo Testamento era o Sheol, né? Que no Novo Testamento é chamado de Hades, né? Todos os textos também descrevem o Sheol como uma região subterrânea, né? Uma região abaixo da terra.
Agora, será que Deus, quando diz, que o Salomão diz, o Espírito volte para Deus, será que está falando sobre descer a terra, né? Como se Deus estivesse debaixo da terra? Não faz nenhum sentido. Né? Então, se tem tantos textos bíblicos que afirmam que o destino de todos os homens é o Sheol depois da morte, inclusive a crença dos imortalistas, né? Eles afirmam isso, que a alma vai para o Sheol depois da morte. E a parábola do rico Lázaro que eles usam, né, para endossar esse ensino... Nós vamos chegar lá. Sim, exato. O Lázaro estava lá do lado de Abraão e perto do rico que estava no Hades, né, que é uma outra a tradução grega para o hebraico Sheol. Né? Então, se o Sheol fica debaixo da terra, e Salomão diz que os espíritos voltam para Deus, que está no céu, não embaixo da terra, então, obviamente, ele não estava falando de uma alma ou de um espírito imortal, e porque contradiria a própria doutrina imortalista, para começo de conversa. Agora, mais especificamente, o que é esse espírito? Né? Vamos resumir aqui. A gente já leu o texto de Gênesis 2,7, que diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O que é para os mortalistas como eu esse espírito? É simplesmente aquilo que Deus soprou, né? O fôlego da vida que Deus soprou. Esse fôlego da vida é uma coisa que apenas os seres humanos detêm, né? Que só os seres humanos têm um espírito, né? Uma coisa que os mortalistas creem nisso, né? A propósito, né? Eles vão falar que é uma coisa que nos distingue dos animais, porque só os seres humanos Deus soprou o fôlego da vida neles, né? Mas se a gente for ver a Bíblia, tem um monte de textos que dizem claramente que os animais também têm espírito, só que eles não sabem disso. Por quê? Porque as traduções, elas omitem a palavra espírito quando aparece o ruach em relação aos animais. Por exemplo, Salmo 104, 29 e 30, que diz... só para fazer um adendo, né? Se a gente for nos versículos anteriores, está falando claramente dos animais. Você pode pegar a Bíblia agora, está falando de animais marinhos, do leão, de um monte de animal, né? E aí ele continua dizendo: quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, são criados e renovas a face da terra. Então aqui, o mesmo processo que aconteceu com os seres humanos em Gênesis 2,7, que é Deus soprou o fôlego da vida e eles foram criados, e depois da morte o fôlego volta para Deus, você vê que o processo acontece também com os animais, né? Quando sopra o teu fôlego, no hebraico, que está ruach, que é traduzido como espírito, né? A mesma palavra que aparece lá em Eclesiastes 12,7, está lá. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados. Então é uma coisa que acontece não apenas com os seres humanos, mas também com os animais. E a melhor prova disso está no mesmo livro de Eclesiastes, porque pensa bem, se realmente Salomão estava falando de uma alma imortal que volta para Deus, então ele deveria ser coerente, ou seja, o livro inteiro deveria ensinar isso. Mas vamos lá para o mesmo livro, em Eclesiastes 3, 19 e 20, que diz, o mesmo autor, né, o mesmo Salomão que falou em Eclesiastes 12,7, ele diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim também morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Aqui ele diz, inclusive, além de igualar os seres humanos aos animais na questão da morte, ele diz: todos têm o mesmo fôlego. Do hebraico desse texto está ruach, que é exatamente a mesma palavra que ele usa lá no verso do capítulo 12 para falar do que volta para Deus depois da morte, né? Então, basicamente é isso. Esse fôlego de vida é aquilo que Deus soprou tanto nos homens quanto nos animais, e não um tipo de alma transcendental, metafísica, que Deus tenha colocado exclusivamente em nós, não neles, porque se fosse assim, Salomão nunca teria igualado o fôlego nosso, né, o ruach nosso ao ruach dos animais. Ok, com essas questões em mente, aí surge um argumento muito comum usado por quem advoga o pensamento imortalista, dizendo que ele não está querendo descrever o que acontece no além, mas sim na sua visão limitada debaixo do sol. Como a gente pode resolver essas questões aí, essas réplicas que utilizam aí os imortalistas? É simples, com um versículo bastante simples, né? Eclesiastes 9:10, que diz: o que as suas mãos tiverem que fazer, faça com toda a sua força, pois o Sheol, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Algumas versões traduzem aqui, por exemplo, a NVI, né, traduz como sepultura, né? Só que no hebraico não está Keber, que é sepultura, tá Sheol, né? Então, que é justamente o lugar, né, o mundo dos mortos, onde os próprios imortalistas afirmam que as almas vão
depois da morte, né? E aí Salomão não diz, ó, porque debaixo da terra você não vai ter atividade de conhecimento. Ele não diz apenas na sepultura, para onde você vai, não vai ter, porque ele poderia falar isso, né? Se os imortalistas tivessem certo nessa objeção, Salomão simplesmente usaria a palavra para sepultura e acabou. Estaria simples, né? Mas não. Ele usa a palavra justamente para o Sheol, que era um mundo, aquilo que os imortalistas chamam de um mundo invisível, a morada dos mortos, né? Para onde a alma iria depois da morte. Inclusive, tem outras traduções que traduzem como o além, né? Mas mesmo assim, veja que ele diz, né? No Sheol, para onde você vai, ou seja, exatamente onde os mortalistas dizem que a alma vai e não o corpo, ele diz, né, que não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. Ou seja, Salomão não falava apenas daquilo que estava debaixo do sol, não estava falando apenas do destino do corpo, como se ele tivesse, né, uma obsessão pelo destino de um simples cadáver, e não para aquilo que realmente seria a nossa essência, nosso verdadeiro eu. Ele está falando justamente do destino do homem no Sheol, que não é um lugar de atividade, de louvor, de consciência e tudo mais que os imortalistas escrevem, mas sim um lugar sem atividade, sem planejamento, sem conhecimento e sem sabedoria. Só o fato de não ter atividade já acabou, né? Como é que você vai para um lugar onde você não pode fazer nada, não tem atividade nenhuma? Né? Obviamente, para ele, era um lugar de completo esquecimento, de completa inatividade, né? De consciência total, e não um lugar de vida, né? Então, esse argumento que utilizam de que Salomão está fazendo apenas menção daquilo que ele vê debaixo do sol é respondido pelas próprias escrituras, né? Ou seja, Salomão descreve o que está acontecendo debaixo do sol e para o além ainda, né? Sim. É porque o Sheol, inclusive, na visão hebraica, que é bíblica, e que os imortalistas também compartilham, embora a visão deles seja diferente, é uma região subterrânea, né? Está embaixo da terra, é invisível, sim, mas não porque seja material, mas porque é invisível aos nossos olhos, né? Por os imortalistas, é uma região que fica, alguns creem, inclusive, que está no centro da terra, né? Tudo mais. Outros já têm uma visão mais diferenciada, que vem a ser o Sheol, que acredito que é um outro mundo e tudo mais, mas nenhum deles afirma que é uma região literalmente debaixo do sol aos nossos olhos, né? Mas sim uma região que está além dos nossos olhos, né? A região onde os mortos estariam. E é nessa região que ele diz que não há atividade, nem planejamento, nem nada, né? Ok, maravilha. Vamos então seguir aqui para outras questões em relação a essa entrevista, a este bate-papo. Você mencionou algo muito interessante a respeito que o espírito volta a Deus, e aqui está igualando todos, né? Todo ser humano ímpio, justo. Se a gente crê realmente nesse pensamento imortalista, a gente tem que crer aí numa salvação universal, né? O universalismo. Então, todos estão salvos, né? Se a gente parar e para pensar, né? E não é assim que as escrituras falam, né? Todos estão salvos, não existe inferno, é uma filosofia assim. Nem os próprios universalistas pensam exatamente assim, né? Porque para eles existe depende do universalista, não é assim, você morreu, você vai direto para o céu. Né? Eles creem, alguns, num período de tormento, ou então que vai deixar de existir durante o período e depois que vai ressuscitar para ir para a glória e tal. Eles não são, nem eles mesmos creem desse jeito. Agora, o tipo de universalismo que a gente seria obrigado a chegar através de Eclesiastes 12:7 para a leitura que os imortalistas fazem nesse texto, ou seja, como sendo uma alma imortal, seria um tipo de universalismo mais radical do que os próprios universalistas defendem, né? Para você, Lucas, aí eu vou mencionar o teu nome, Lucas 16, que é a parábola, né? Alguns entendem como parábola, outros entendem como um fato histórico. Para você, o relato de Lucas 16, por que os imortalistas se apegam nesta passagem? Bom, eles se apegam a essa passagem porque eles não têm texto melhor para usar, né? Basicamente, o resumo é esse, né? Então, assim, é como eu costumo sempre dizer, né? Que quando a sua melhor prova bíblica de uma doutrina são o que consta nos meios de uma parábola, é para a coisa estar realmente feia, né? Porque você tem que suspeitar seriamente da autenticidade de uma doutrina dessas, né? Agora, bom, se é uma parábola ou não, em primeiro lugar, se a gente pegar Lucas 16, os versículos anteriores, os capítulos anteriores, até os capítulos seguintes, você vê que Lucas 16 está entre parábolas, né? Tipo, ele vai contando uma série de parábolas em seguida, uma atrás da outra,
e Lucas 16 é uma delas. Então, até tem moralistas que falam, né? Ó, Jesus não falou que é uma parábola aqui, né? Mas é óbvio, né? Tipo, ele está contando uma série de parábolas atrás da outra. Ele vai precisar parar e dizer, opa, gente, isso daqui é uma outra parábola, tá ok? Né? Óbvio que não seria necessário fazer isso. Inclusive, antes, no primeiro versículo de Lucas 16, tem lá, Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de homem rico foi acusado de estar desperdiçando meus bens, né? E tudo mais. Ele vai contando a parábola sem dizer que é uma parábola, né? Tem um monte de parábolas nesse contexto, né? De Lucas 16, que Jesus simplesmente não diz que é uma parábola. Por quê? Porque é algo que se deduzia naturalmente, já que ele estava contando uma série de parábolas, né? Ou pelo menos Lucas, que agrupou, né? Não necessariamente Jesus contou essas parábolas imediatamente em seguida, mas Lucas, quando escreveu o seu evangelho, ele foi agrupando as parábolas de Jesus, né, em sequência. Então, naturalmente, não seria necessário ficar especificando que era uma parábola. Agora, como que a gente pode ter certeza absoluta que se trata de uma parábola? Simplesmente lendo ela, né? Porque tem um monte de coisas que nem os próprios imortalistas admitem na teologia deles, né? Eles usam esse texto para esse contexto aqui, né, de Lucas 16, 19 a 31, para dizer que a alma é imortal, mas eles mesmos não levam a sério, teologicamente falando, aquilo que eles próprios afirmam que é literal. Por exemplo, a parábola diz, né? Chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Aqui está o primeiro ponto, né? Que diz, várias traduções traduzem como levaram para o seio de Abraão, né? Aí, inclusive, tem hortalistas que afirmam que tem desenhos disso, né? Tem gráficos e tudo mais, como se o seio de Abraão fosse um compartimento do Hades, né? Um lugar chamado o seio de Abraão, né? Inclusive, eu pergunto para essas pessoas, né? Como esse lugar se chamava antes de Abraão existir, né? Vai ver, era o seio de Adão, sei lá, né? Na verdade, quando a gente vê, né, estuda o que os comentaristas bíblicos escrevem sobre isso, mesmo os moralistas reconhecem que a expressão seio de é justamente apenas uma forma de falar que estava perto de tal pessoa, né? Inclusive a própria NVI aqui traduz, né? O levaram para junto de Abraão. Então aqui simplesmente está dizendo que o mendigo estava perto de Abraão e não que ele foi para um lugar chamado seio de Abraão. Isso aqui é apenas uma observação, né? Aí diz, verso 23, está falando do rico. O no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Vamos lá, algumas observações. Primeiro, que espírito é esse que tem dedo, que tem língua, né, que precisa tomar água para se refrescar? Né? Tipo, obviamente, nessa parábola, tanto o rico como o Lázaro, eles não estão lá como almas imateriais, incorpóreas, desencarnadas, como os imortalistas creem, né? Eles estão lá com o corpo físico, literalmente, né? O rico tem dedo, o rico tem língua, né? O rico ele precisa tomar água para se refrescar, né? Uma coisa que é puramente física, corpórea, né? O espírito não vai sentir sede, né? Os anjos do céu não estão sentindo sede, Deus não sente sede, né? Claramente aqui, inclusive é uma coisa que eu falo no livro, não vai dar para aprofundar muito a respeito disso, mas Jesus ele coloca uma série de elementos nessa parábola, inclusive a questão de colocar o rico e o Lázaro nessa parábola com os seus corpos físicos, justamente para satirizar a própria parábola, porque essa parábola não é uma parábola original de Jesus, né? É uma parábola que já existia dezenas de versões dessa parábola muito conhecida, que nem tem várias, por exemplo, piadas que são muito conhecidas, muito usadas hoje em dia, que tem várias versões dela. Da mesma forma, naquela época existiam várias parábolas que eram muito conhecidas, muito famosas, muito usadas, né? Por exemplo, né? A Branca de Neve e Sete Anões, né? Ou a Bela Adormecida, várias outras contos, né? Que são os Três Porquinhos, né? Enfim, são contos que a gente conhece até hoje, né? E muitas vezes tem várias versões desses mesmos contos, né? Obviamente ninguém, em sua consciência, vai considerar esses contos literalmente, né? Todo mundo sabe que é apenas uma historinha com uma lição moral, né? Em muitos casos, para tentar ensinar alguma coisa, elas não foram contadas para nada, né? Mas, apesar de ter uma lição moral, ninguém espera realmente que acredite que realmente tem um porquinho que fala, que conversa, né? Tem um lobo mau que assopra, que derruba as casas e tudo mais, né? E da mesma forma, existia essa historinha naquela época, né? Com várias versões, tanto no mundo grego quanto no mundo judaico, né? E nessas histórias, sempre duas coisas, né? Primeiro, os personagens envolvidos estavam ali com um espírito, né? Não com um corpo físico. E segundo, o cara que diz, né? Deixa que eu volte para contar, né? Para as outras pessoas, ele sempre tinha permissão para voltar e contar para as pessoas que estavam na Terra. Aqui Jesus muda duas coisas, né? Principalmente. Ele não deixa que o rico volte para contar a história,
a lição moral aqui era clara, né? Depois da morte não tem segunda chance. E, em segundo lugar, ele satiriza essa parábola justamente colocando o rico e Lázaro e tudo mais com o corpo físico no Hades mesmo, né? Justamente para mostrar que ali não era literal, nem um pouco, né? Ele diz, né? E por que ele precisaria colocar esses detalhes, né? Peça que molhe o dedo na água. Imagina o cara que está queimando num fogo literal, um lago de fogo que arde com fogo e enxofre, né? O corpo inteiro queimando, ele vai querer que molhe só a ponta da língua para refrescar, né? Tipo, é uma coisa bizarra, né, para nós hoje, né? E justamente também era bizarro para as pessoas daquela época. E isso era muito comum do humor hebraico, né? O Rodrigo Silva tem vários vídeos que falam sobre o humor hebraico, que o humor hebraico ele funciona na base do exagero, muitas vezes um exagero sutil, né? E esse é um tipo de humor hebraico. Jesus está aqui simplesmente satirizando a parábola, colocando eles lá fisicamente, primeiro colocando um lado do outro, né, e colocando eles fisicamente lá, né, como se eles tivessem descido para o Hades com o corpo e tudo, né, e aí o rico tivesse realmente precisando apenas que Lázaro jogasse um pouco de água para refrescar só a língua dele, né, com a ponta do dedo na água, quando ele estaria com o corpo inteiro queimando e um pouco de água não mudaria nada nesse sentido, né? Pode falar. Pode entender, então, que os autores neotestamentários, nesse de questões que já eram conhecidas do povo, ou seja, Deus está falando do conhecido para o desconhecido. Então, os autores estão seguindo o mesmo padrão, né? Ao mencionar essa parábola que já era conhecida do próprio Cristo, e Cristo ali, então, está cortando toda e qualquer possibilidade, então, né, de alguém que morreu vir ao mundo dos vivos para trazer uma possível mensagem, etc e tal, né? Então, Cristo está ali cortando toda, como você muito bem mencionou, né? Está satirizando, né? Então, nesse caso, Lucas, nós podemos frisar agora a questão que Lucas era um grego, e ele, como grego, ele podia estar inferindo no texto a visão grega sobre isso, mas Lucas não está fazendo, né? Parte do seu áudio falhou, né? Mas eu entendi o que você estava falando, mas é exatamente isso mesmo, né? Que, em primeiro lugar, né? Muitos imortais vão falar que, então Jesus estava enganando o seu público, né? Já que ele estava contando uma história real. Muitos falam, então Jesus estava induzindo o público, né? Ali ao redor, né, as pessoas, os ouvintes dele, estavam induzindo eles ao erro, né? Como se os ouvintes dele fossem tão burros assim para achar que aquela historinha, uma parábola, devia ser interpretada literalmente. Isso é literalmente a mesma coisa que alguém no futuro, daqui 2000 anos, dissesse que alguém contou a história dos 3 porquinhos, né? Ou da Branca de Neve. Então você está induzindo ao erro, porque está fazendo as pessoas acreditarem em porcos falantes, né? Que é uma coisa absurda, né? No Antigo Testamento você tem várias parábolas onde árvores falam, né? Óbvio que para aquelas pessoas da época, todas elas sabiam perfeitamente bem que parábola não é para ser entendida literalmente. Parábola tem uma lição moral que você tira dessa parábola, né? Que é o objetivo pelo qual você está contando ela, mas nunca os meios dessa parábola vão ser literais, muito menos já a parábola que já era um conto muito conhecido, muito famoso naquela época, com várias versões diferentes, e que o próprio Jesus conta ela de uma forma satírica, justamente porque ele não acreditava nessa parábola da forma que os gregos contavam, né? Com o espírito fora do corpo e tudo mais, né? Qual o objetivo de Jesus contar isso? Os fariseus, eles estavam literalmente querendo apedrejar não, né? Estavam querendo matar Jesus e Lázaro também. Tem um texto lá de João que fala isso. Por quê? Porque Jesus citou Lázaro, tá? Se não me engano, em João 11, né? A gente pode abrir o texto depois. E por causa dessa ressurreição de Lázaro, muita gente estava, o texto diz, né, que muita gente veio atrás de Jesus, querendo saber de Jesus e se convertendo, né, se tornando discípulo de Jesus, por causa dessa ressurreição. E aí eles disseram que mesmo eles sabendo que Jesus realmente tinha ressuscitado Lázaro, né, que não tinha sido uma fabricação, uma coisa fake, mesmo assim eles quiseram perseguir Jesus e matar Jesus, né, e também matar Lázaro de novo, né, justamente para que o povo não acreditasse em Jesus, né, porque o povo estava acreditando em Jesus devido a essa ressurreição de Lázaro. E aqui ele coloca o nome do mendigo, não é por acaso que ele dá o nome de Lázaro, porque ele diz aqui, né, que se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão de se convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Quem que é esse alguém da parábola? O Lázaro. Quem que é que Jesus literalmente ressuscitou? E mesmo assim, os fariseus não acreditaram. Foi justamente Lázaro, né? O Lázaro que existia de verdade ali.
né? Então, aqui é toda uma forma satírica de dizer que colocar na boca, nessa parábola, colocar na boca de Abraão, que era justamente aqui os fariseus, que são o alvo dessa parábola, são ricos, né, vamos dizer assim, que é justamente colocar na boca de Abraão, porque esses fariseus se diziam os filhos de Abraão, né? Eles se orgulhavam, não, nós somos filhos de Abraão, como você pode dizer isso, né? Tem várias passagens bíblicas que eles dizem, né? Somos filhos de Abraão, se orgulhando disso, né? E aqui Jesus coloca na própria boca de Abraão, né? Isso daí, se vocês não ouvem Moisés e os profetas, que é, ou seja, as escrituras, né? Tão poucos deixarão de se convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Por quê? Porque ele literalmente tinha ressuscitado alguém entre os mortos, que tinha o mesmo nome do cara que ele colocou na parábola, e mesmo assim eles não tinham acreditado nele. Então, Jesus contou uma parábola, onde o alvo dessa parábola era justamente os fariseus, que não tinham acreditado em Jesus, apesar de ele ressuscitar um cara, onde esse cara se chamava Lázaro. Ele coloca, então, na parábola, o Lázaro, né? Não o mesmo Lázaro, evidentemente, mas de uma forma satírica, né? Para fazer essa alusão, né? E coloca do lado de Lázaro Abraão, porque justamente era em Abraão que esses fariseus se apoiavam, né? Para dizer que, para conseguir essa credibilidade, né? Nós somos os filhos de Abraão. Inclusive, o próprio rico na parábola, ele chama Abraão de pai, né? Não pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse até eles se arrependeriam. Aí Jesus fala, não, mas mesmo se eles voltassem os mortos, vocês não se convenceriam, porque foi exatamente isso que aconteceu na realidade, né? Então, quando a gente entende essa parábola diante do contexto, a gente entende perfeitamente bem por que Jesus contou essa parábola, por que ele modificou os elementos e exatamente qual a finalidade que ele teve em mudar esses elementos, né? Tanto na questão de colocar os corpos físicos no Hades, inclusive os nomes que ele dá à parábola, né? Inclusive o único elemento dessa parábola que ele não dá o nome, né? Ele dá o nome para Lázaro, ele dá o nome para Abraão, o único que ele não dá o nome é o rico, né? Justamente porque ele ali representava várias pessoas, né? Que eram os fariseus, que se achavam os ricos, né? Vamos dizer assim, da época, né? Que eles gostavam de se julgar os superiores, os maiorais, né? E de ter Abraão por pai, né? E ali Abraão está do lado de Lázaro e não do lado deles, né? Como eles acreditariam que estivesse. Então, tudo isso daqui é perfeitamente bem explicável quando a gente faz um estudo bíblico sério em cima da parábola. Por que eles não fazem um estudo bíblico sério? Eles poderiam fazer, mas a crença deles de que Jesus estava contando uma história real, pelo desespero em encontrar uma prova da imortalidade da alma, faz com que eles não consigam entender a parábola em si, a parábola de fato, né? Quer dizer, eles estão tão preocupados em encontrar nisso uma prova da imortalidade da alma, que eles não param para ponderar, para raciocinar, peraí, o que Jesus realmente estava querendo dizer com isso, né? Porque se cada um deles tivesse parado para pensar, para ponderar, para juntar as peças do quebra-cabeça, para ver o que Jesus realmente estava querendo através de uma parábola como essa, nenhum deles iria chegar a conclusões absurdas, como que o objetivo dele era ensinar a imortalidade da alma, né? Como se isso fosse realmente como se fosse a intenção de Jesus, né? Como se Jesus estava discutindo com os fariseus, como se os fariseus não acreditassem em imortalidade da alma, e Jesus sim. Então ele contou essa história para refutar os fariseus. Não faz o menor sentido isso, não era o contexto, não tinha nada a ver, né? Então, quando a gente analisa o contexto, a gente entende essas coisas, mas eles não conseguem entender essas coisas. Por quê? Porque eles não estão preocupados em entender a parábola, estão preocupados apenas em usar essa parábola para provar uma doutrina que eles não conseguem provar sem usar parábolas. Vai contra a própria ideia deles, né? Justamente porque traz detalhes que você muito bem frisou aí, né? O morto ali, nesse caso, o rico, ele tem corpo, não é um espírito desencarnado. Não. Então, vai para a ideia deles que é tanto propagado e defendido ferronhamente, sem analisar os pormenores, né, irmão Lucas? Então, é muito interessante. Ele poderia simplesmente ter dito, né? E o espírito dele saiu do corpo e foi para o Hades. Poderia ter facilmente dito isso, né? Mas não, ele fez questão de colocar os corpos físicos para mostrar que aquilo ali não era literal, não é para entender daquela forma, né? Não era o objetivo dele. Lucas, como sendo um grego, ele podia ter usado a mentalidade grega para falar disso, né? Mas ele não colocou a mentalidade grega, ele colocou a mentalidade hebreia, né? Semita, né? A gente pode ter essa parábola com a personificação de personagens animados, exatamente que nem as parábolas onde árvores falam, né? Que é um personagem inanimado, não tem vida em si mesmo, não está falando literalmente, mas no contexto da parábola ele ganha vida, né? Para a finalidade que ele tem ali, para ensinar alguma coisa, né? Alguma lição oral, alguma coisa que se quer extrair daquilo, né? Beleza, vamos prosseguir aqui então, mais umas duas. Deixa eu dar uma olhada aqui, mais umas duas ou três perguntas, daí vamos estar finalizando para não ser tão prolixo também, né?
como você entende, como você interpreta a passagem onde Cristo ali convida 2 discípulos mais chegados dele, e leva até um determinado lugar, e lá se transfigura na frente deles. E lá aparece Moisés e Elias. Como você entende esse texto? Também há grandes discussões, grandes debates em torno dessas questões, né? Sim, o texto lá está em Mateus 17, de 1 a 8. Eu não vou ler o texto inteiro, porque todo mundo deve conhecer, né? A grande questão desse texto é o que Moisés estava fazendo no Monte da Transfiguração, né? Porque se a gente for ver, Elias, aparece Moisés, Elias e Jesus, né? Jesus estava vivo, então nada de mais isso. Elias, ele não passou pela morte, ele foi arrebatado vivo. Então, ele não é um problema aqui. O problema seria Moisés. Por quê? Porque Deuteronômio narra a morte de Moisés. Só que Moisés aparece no monte. Então, o que os imortalistas deduzem? Que o espírito de Moisés baixou no monte, como se fosse uma sessão espírita mesmo, de necromancia, sei lá o quê. E esse espírito de Moisés estava conversando, né, com Jesus fisicamente ali e Elias fisicamente como glorificado. Então, na opinião deles, estava ali 3 pessoas, 2 fisicamente e um espírito fantasminha, né? E que sabe-se lá como Pedro e os outros apóstolos ali conseguiram ver, né? Já que o Espírito, teoricamente, não deveria ser visto a olhos nus, né? E olha que coisa interessante, a gente vê, né? A narração diz, Mateus 17, versos 1 a 8. Então Pedro diz a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Agora, espera um pouco, né? Se Moisés soubesse, se Pedro soubesse que Moisés estava ali como fantasminha incorpóreo, como uma alma material, né, que realmente Moisés morreu e ele nunca ressuscitou, então só o fantasminha de Moisés podia estar ali, por que raios que ele iria sugerir fazer tenda para Moisés? Aqui diz claramente, né, uma para Moisés. Né? Então, Moisés precisava de tenda, tanto quanto Elias e Jesus. Né? Agora, por que você vai fazer tenda para um espírito, para um fantasminha, para um espírito material que atravessa a parede, né? Que, né, não faz o menor sentido. Inclusive, a ideia de fazer tenda sugere que, para Pedro, né, na visão dele, no entendimento que ele tinha, eles iriam passar ali à noite, né? Talvez ficasse alguns dias ali. Ele não sabia quanto tempo queria durar aquilo, né? Durou apenas alguns momentos, né? Mas Pedro achava que poderia durar muito mais. E aí ele sugere fazer tenda, ou seja, a finalidade da tenda ali era justamente para abrigar eles durante o período de sono, enquanto eles estivessem dormindo, né? Para livrar de bichos e tudo mais, né? O que todo mundo faz quando vai acampar. Agora, por que um espírito incorpóreo iria precisar de tenda, né? Sendo que ele não iria ter sono, não iria precisar dormir, não iria nada, né? Não faz o menor sentido, né? Uma coisa física para um espírito que é não físico. Então, obviamente, eles não estavam vendo um fantasminha e nem interpretavam que Moisés era um fantasminha naquele momento. Então, de duas uma, ou Moisés não passou pela morte, mas isso não é a verdade, porque tem textos bíblicos que dizem claramente que ele morreu, ou então Moisés foi ressuscitado, que é a única forma de uma pessoa que passou pela morte voltar à vida, né? Que é a única forma de alguém voltar à vida física, né? Então, que é justamente o que aconteceu com Moisés. Aí eles vão falar, mas não existe um texto bíblico que diga explicitamente que Moisés ressuscitou. Em primeiro lugar, a gente não precisa de um texto explícito que diga isso ou aquilo. Existe um monte de doutrina e de coisas que a gente deduz da Bíblia apenas através de boas evidências, e isso é uma boa evidência. Em segundo lugar, eu tenho também... Oi, pode falar. Tem questões nos textos bíblicos que são de forma implícitas, né? Exatamente. E outra, também não existe nada nesse texto aqui que diga que Moisés apareceu como uma fantasminha fora do corpo. E eles creem nisso, mesmo sem estar no texto, mesmo sem estar explícito. Né? Então, a gente estaria empatado, vamos dizer assim, né? Se for usar isso como critério. Com a diferença de que, pelo menos, existe um indício claro no texto de que Moisés estava ali fisicamente. Então, ele, obviamente, tem que ter passado por uma ressurreição. E existe também um texto lá, bem importante, está lá em Judas 1,9, né? Que diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Agora, por que o diabo ia estar disputando um simples corpo, né? Um corpo morto, um cadáver sem vida, né? Qual essa obsessão sem sentido que o diabo ia ter por um simples cadáver, né? Não faz nenhum sentido se você pensar bem por esse ponto de vista. Agora, se você entender que Moisés ressuscitou, esse texto começa a fazer sentido. Por quê? Porque o diabo nada mais estava querendo fazer do que impedir a ressurreição de Moisés, porque a Bíblia tem textos que falam sobre isso, que a morte é do império do diabo, né? A Bíblia diz, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 a 55, que o
último inimigo é a morte, né? Então aqui a morte é retratada como o último inimigo, né? Quem tem o domínio sobre a morte é Satanás. Então por isso ele queria manter Moisés morto, né? E por isso que ele estava lutando pelo cadáver. Não é porque ele estava muito interessado por um simples cadáver de uma pessoa, sendo que a essência dele já nem estava mais ali, já teria que estar no céu, né, segundo os mortalistas. Não, é porque ele queria impedir que Moisés saísse do estado de morte e voltasse à vida, né? E que faz todo sentido. E também quando a gente conecta esse texto com o lugar de onde o texto foi tirado. Porque aqui, se a gente for ver no livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés, que como o próprio nome sugere, né, eles acreditavam que Moisés havia citado, e apesar de ser uma obra apócrifa, ela era muito usada pelos judeus, muito crida, muito popular entre os judeus daquela época, né? E nessa mesma obra, que é aludida por Judas, né, a gente vê a disputa entre Miguel e o Satanás pelo corpo de Moisés, e nessa mesma obra que tem a assunção de Moisés, que é a obra de onde Judas tirou esse acontecimento, né? Então, se a gente juntar todos os pontos aqui, que não faz nenhum sentido que o diabo fosse disputar um simples corpo morto de alguém, e que o lugar de onde isso foi tirado foi justamente da obra que o próprio título sugere, né? Que Moisés citou, a gente conclui rápido, fácil e fatalmente que Moisés realmente citou, e essa era a crença de Judas, né? Então, para mim está bastante bem estabelecida essa questão da ressurreição de Moisés, o que explica a questão dele ter aparecido no Monte da Transfiguração. Aquilo que eles não têm como provar é que Moisés apareceu ali como espírito, como fantasminha, né? Isso daí realmente a gente vai esperar bastante tempo e provavelmente nunca vai aparecer, né? Ok, eu vou fazer aqui uma última pergunta e já vamos estar finalizando então a nossa live, professor. O senhor tem aí agora, temos quase 1h30 de live, 1h23, vamos fechar 1h30 de live. Por que é tão controversa a passagem do ladrão da cruz? Aí nós vamos estar finalizando essa entrevista e o senhor pode estar finalizando também, colocando quais são os desafios de ser mortalista, mesmo você estando em uma instituição que não ensina o mortalismo, né? Alguns pensam que ser mortalista é só coisa de Testemunho de Jeová, só coisa de adventista, mas o senhor pertence a uma instituição que não é mortalista, mas o senhor defende e advoga o pensamento, então, mortalista. Então, primeiramente, por que é tão controversa a passagem do ladrão da cruz e quais são os seus desafios aí de ser mortalista mesmo estando no meio evangélico? Eu só queria pedir, se puder desativar o seu áudio enquanto isso, que está tendo esse barulho de interferência, aí vai ficar mais claro para quem for ouvir. Lucas 23:43 diz, então disse, aqui eu vou ler na versão da NVI, né? Eu lhe garanto, eles colocam 2 pontos, hoje você estará comigo no paraíso. Existem outras versões que vão dizer, em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, eles colocam ou uma vírgula, ou 2 pontos, ou um que ali, para dizer que o ladrão da cruz estaria naquele mesmo dia no paraíso. O problema é que no original grego você não tem vírgula, você não tem 2 pontos, e literalmente aquilo que Jesus disse em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então você pode entender esse versículo de 2 formas, há uma ambiguidade, né, no grego, isso é reconhecido por todos os estudiosos dos 2 lados, e você pode entender de 2 formas. Ou que Jesus disse, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso, que é a forma que os imortalistas acreditam, ou em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí muita gente vai dizer, e esse é o argumento principal, não faz sentido Jesus dizer, né, que eu, em verdade digo hoje estarás comigo no paraíso, porque era óbvio que Jesus estava dizendo aquilo naquele dia, ou seja, no hoje, né? Então Jesus não ia ser redundante desse jeito para falar dessa forma, né? O problema de quem alega isso é que é um anacronismo esse tipo de argumento, né? Ou seja, está pensando com a cabeça de alguém do século XXI, né, acostumado com a mentalidade nossa, não com a mentalidade judaica, né, e por isso é natural que venha esse tipo de questionamento. Agora, alguém que está familiarizado com a cultura hebraica, com o modo dos judeus se expressarem, né, e com a linguagem do Antigo Testamento, a gente vê que isso era absolutamente comum. No meu livro eu selecionei, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uns 20 textos, pelo menos, 20 textos, aproximadamente, onde no Antigo Testamento ele se declara exatamente da mesma forma, né? Nessa mesma estrutura, né? Te ordeno hoje, te declaro hoje, testifico hoje, ponho hoje, proponho hoje, mando hoje.
tomo por testemunhas hoje, né? Onde o hoje ele é colocado ali para reforçar alguma coisa, ainda que seja redundante mesmo, é redundante, mas é uma redundância que os judeus tinham por hábito praticar. Por exemplo, Deuteronômio 26, 18 diz: e o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás seu próprio povo. Aqui a NVI que traduz desse jeito. Se a gente for no hebraico, ele coloca o hoje depois, né? Ele diz: o Senhor te declara hoje, né? Tá no hebraico. Algumas versões traduzem assim, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel traduz Jeremias 42, 21 como: e vou-lo tenho declarado hoje, mas não deixes ouvido a voz do Senhor. Então, muitas vezes o hebraico ele se expressa dessa maneira, né? É redundante mesmo, e é desse jeito que eles costumavam se expressar. Geralmente isso ocorre quando é uma declaração solene que o autor quer enfatizar alguma coisa, né? Colocar tipo, como se fosse uma importância maior aquilo, ele adiciona o hoje, né? E por isso que Jesus adicionou o hoje ao em verdade te digo. Então, mas existem razões também gramaticais para a gente chegar a essa conclusão. Quem melhor demonstrou isso foi o Rodrigo Silva, né? Que eu acho que todo mundo deve conhecer, que ele tem uma tese de doutorado sobre isso, sobre Lucas 23, 43, que ele publicou numa faculdade católica, inclusive, né? Ele foi aprovado, inclusive, pela banca católica, né? Que estava julgando ele, e a tese era justamente aprovar que o Sêmeron, né? Que é o hoje do texto, ele tem que ser colocado da forma que nós, né? Isso situamos, e não da forma que os imortalistas colocam, né? O que consiste a tese? Eu consegui acesso a essa tese, né? O PDF da tese, e é uma tese muito boa, muito bem fundamentada, e ele demonstra o seguinte, que 21 textos da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, tem uma estrutura análoga, ou seja, parecida com aquela de Lucas 23, 43, ou seja, onde o Sêmeron é encontrado entre dois verbos, né? Dessas 21 ocorrências, 18 têm um sentido bastante claro pelo contexto. Dessas 18, todas, sem exceção, vinculam o Sêmeron ao verbo anterior, exatamente como os mortalistas fazem com Lucas 23, 43. Das 3 cujo significado preciso é incerto, 2 são traduzidas na maioria das Bíblias, colocando o verbo também associado ao verbo anterior, e apenas uma coloca o verbo, associa ao advérbio seguinte, né? Então, a gente vê aqui, né, que praticamente sempre, né, principalmente nos textos que são indiscutíveis, o Sêmeron ele aparece estando relacionado não ao verbo posterior, mas sim ao verbo anterior, né? Então seria, no caso do Lucas 23, 43, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? E não, em verdade digo, hoje estarás comigo no paraíso. Né? O Dr. Rodrigo Silva ele faz uma abordagem bem ampla sobre isso, né? Quem quiser, eu recomendo que leia a tese dele, mas é uma tese que é centrada praticamente só na questão da Septuaginta, né? E eu, para escrever esse mesmo capítulo no meu livro, eu fiz também a mesma abordagem em relação ao Novo Testamento, né? E tem várias coisas que eu descobri ali que também corroboram, né? Na verdade, reforçam tudo aquilo que ele coloca ali na tese dele, e onde eu mostro que, por exemplo, há 3 casos no Novo Testamento, fora de Lucas 23, 43, onde o Sêmeron aparece entre 2 verbos. Em todos eles, a relação também é com o verbo anterior. Se quem quiser ir lá consultar, Mateus 21, 28, Lucas 22, 61 e Atos 26, 29. Todos os textos onde também está relacionado ao verbo anterior e não ao verbo seguinte, né? E mais uma coisa muito importante, né, para se observar sobre isso, é que quando eles associavam o hoje ao verbo seguinte, eles acrescentavam o que, né, que é o what no grego, anterior ao hoje, justamente a passar esse sentido. Por exemplo, Lucas 4, 21, a tradução da NVI diz: então começou a dizer-lhes, 2 pontos, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aqui, se você ler para essa tradução, parece que está na mesma estrutura de Lucas 23, 43. Ou seja, disse aí 2 pontos, hoje, parará, né, com o hoje relacionado ao verbo seguinte. Entretanto, se a gente for lá no grego, a gente vê a presença do ot, né, do que, antes do hoje, antes do Sêmeron. Então, literalmente, o que o texto grego diz é: então começou a dizer-lhes que hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E a mesma coisa acontece, por exemplo, também em Lucas, né, no mesmo evangelho de Lucas, Lucas 19, 9, que diz, a tradução da NVI, e disse-lhes Jesus, 2 pontos, hoje veio salvação a esta casa. Aqui, mais uma vez, se a gente ler apenas a tradução da NVI, parece que está favorecendo a tradução imortalista, né, onde o hoje se refere àquilo que vem depois da sentença, né, com 2 pontos ali, hoje, paranã. Só que se a gente for no grego, mais uma vez, a gente nota que tem o ot, né, o que ali, né? Então, literalmente, o que está dizendo e disse-lhes Jesus
que hoje veio salvação a esta casa. Ou seja, eles acrescentam o que justamente para estar fazendo aquele barulho da interferência de novo. Se puder botar um pouquinho. Qual é o texto? Só repete o texto de novo de Lucas. Então, o primeiro texto é Lucas 4:21 e o segundo é Lucas 19:9, né, para quem quiser consultar. Então aí, né, disse Jesus que, no grego, né, que hoje veio salvação a esta casa. Por que é tão importante observar isso? Porque em Lucas 23:43 não tem o ot, não tem o que no texto, né? E isso mostra que para Lucas era uma prática dele, era o jeito que Lucas se expressava era assim. Quando o hoje está entre dois verbos, ele não vai modificar o verbo anterior, o verbo seguinte, a não ser que ele coloque o que, o ot antes dele. Né? Então, se ele simplesmente estiver lá, né, tá ali o hoje, e tem uma palavra que vem depois, outra palavra que vem antes, aí realmente ele vai estar relacionado ao que vem antes. Para ele fazer com que o hoje se relacione ao que vem depois, ele tem que adicionar o que antes. É a praxe de Lucas. Ele sempre agia assim no evangelho dele. Né? E a gente vai ver, inclusive, que os outros evangelistas também têm essa praxe, né? Mas Lucas mais ainda. Né? Então, mas curiosamente, Lucas 43 não. Ele não diz, né? De verdade, eu digo que hoje estarás comigo no paraíso, que seria a forma que ele faria se realmente hoje estivesse relacionado ao verbo seguinte. Por quê? Porque é a forma que ele escrevia no seu evangelho sempre quando ele narrava uma declaração de Jesus com o Sêmeron. Né? Entretanto, aqui não, aqui ele tira o hoje. Né? E como a gente viu que no próprio evangelho de Lucas e também na literatura do Antigo Testamento, né, na Septuaginta, a praxe, o habitual deles era quando o Sêmeron está entre dois verbos, ele está relacionado ao que vem antes e não ao que vem depois, a não ser, claro, que tenha o que ali, né, para destacar que vem depois e não como deveria ser relacionado ao que vem antes. Então, quando a gente observa essas questões gramaticais, fica muito claro que a tradução mais plausível é, em verdade, digo, hoje estarás comigo no paraíso, fazendo menção à forma hebraica de destacar, ressaltar a importância de uma declaração solene, né? E, bom, sobre a questão que você tinha tocado, você tinha falado uma outra coisa sobre como quer ser imortalista, como é ser mortalista mesmo com a maioria dos evangélicos sendo imortalistas, né? Bom, na verdade, é realmente complicado, né? Porque muita gente, eu teria um alcance muito maior e seria muito mais fácil para mim simplesmente ser imortalista e dizer aquilo que todo mundo já diz, né? Concordar com aquilo que é de senso comum e todo mundo iria simplesmente bater palma, não ia contestar nem nada e realmente iria pegar muito bem para mim, né? Quando a gente defende uma doutrina que é impopular, que é aquilo assim por uma esmagadora minoria da população, realmente você vai levar muita pedrada de todos os lados, né? Não apenas do lado dos católicos, por exemplo, que é uma questão muito óbvia, né? Eles não vão querer que eles não vão admitir que negue a doutrina principal da igreja deles, sem a qual não existiria intercessão dos santos, oração para os mortos, purgatório, por aí vai, né? Mas também de muitos evangélicos, que para muitos deles a imortalidade da alma é importante, às vezes até por uma questão emocional, né? Porque eles querem que o parente dele já esteja no céu lá e tal, eles não querem esperar pela ressurreição, muitos deles nem sabem o que é a ressurreição, né? Até porque se eles pensassem na ressurreição, eles iam ver que não faz o menor sentido que se diga que, por exemplo, a alma já saiu do corpo e já está no céu antes da ressurreição, mas aí precisa voltar para o corpo na ressurreição para depois voltar para o céu onde já estava antes. É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, não faz o menor sentido, né? Muito menos quando a gente pensa na perspectiva de alguém que já estava no inferno queimando e precisa voltar para o corpo para depois voltar a queimar no inferno de novo, né? Quando a gente pensa na ressurreição, é realmente o calcanhar de Aquiles da imortalidade da alma, né? Não à toa que o Samali Batiotti e o Oscar Cullmann, eles colocam no título do livro deles, né, Ressurreição dos Mortos ou Imortalidade da Alma, que é o contraste, que é muito nítido, né? Por que hoje em dia não se fala mais em ressurreição dos mortos? Porque a imortalidade da alma suprimiu completamente essa doutrina, né? Não faz sentido você falar em ressurreição quando você crê em imortalidade da alma, né? E é justamente que as pessoas não raciocinam isso, que elas continuam acreditando nessa doutrina da alma imortal. E sim, isso realmente vai fazer com que vai prejudicar aqueles poucos que dizem o contrário, né? Porque vão ser passados por herege, por heterodoxo, o cara está ensinando uma coisa estranha, né?
Porque as pessoas são muito apegadas à emoção e às tradições, né? Então, alguma coisa que você diga que contraria a grande maioria, né? Que vai na contramão das confissões de fé históricas dessas igrejas, né? Da tradição que elas tanto valorizam, né? E também do aspecto emocional que elas se baseiam muito forte, a reação natural vai ser a de hostilidade muito grande, né? Mas como os próprios apóstolos disseram, né, que mais vale agradar a Deus do que aos homens, né? Então, nosso papel aqui é simplesmente dizer a verdade, independentemente da reação, se vai ser uma reação boa ou ruim, né? Não tem que importar a reação das pessoas, tem que importar dizer a verdade, custe o que custar, né? E também é importante dizer que há muitos teólogos contemporâneos e também, né, mais as antigas, que defendem a mesma coisa, né? Eu mostrei no meu livro que eu tenho um livro chamado Os Pais da Igreja contra a Mortalidade da Alma, que mostra que os pais da igreja também eram aniquilacionistas, né? Pelo menos aqueles ali, os primeiros 2 séculos, né? No meu livro também vou ter um capítulo só sobre isso também, onde eu mostro o aniquilacionismo ao longo da história, né? Ou seja, tanto na Idade Média, quanto depois, antes da Reforma, depois da Reforma, principalmente depois dos últimos 2 séculos, você vê muita gente defendendo ao longo de toda a história o mortalismo, né? Então não é uma coisa nova, né? Não é, nossa, sei lá, Ellen White inventou isso há 2 séculos atrás, né? Muito pelo contrário, é uma doutrina que sempre foi crida, ainda que sempre tenha sido minoritária, né? Pelo menos a partir do momento em que a doutrina da alma platônica conseguiu encontrar espaço na igreja, e nesse momento o mortalismo se tornou minoritário, e desde então tem sido minoritário realmente, mas ele sempre continuou sendo defendido por muitas pessoas, inclusive muitos intelectuais, né? John Milton era um grande mortalista, ele tem um livro inteiro para refutar, um tratado enorme para refutar a imortalidade da alma, né? Você tem o Isaac Newton, ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciências, né? Foi o que a gente sabe disso. Ele tem, inclusive, também um livro refutando a imortalidade da alma, que ele só aceitou que se publicasse em anonimato depois da morte dele, né? Justamente para não pegar mal para ele naquela época, né? Mais recentemente, você tem Oscar Cullmann, o John Stott, que também, né, declarou no final da vida dele a crença dele no aniquilacionismo. Você tem o F.F. Bruce, das maiores referências evangélicas, né? Você tem o Alistair McGrady também, né, dos grandes apologistas contemporâneos. Enfim, você tem nomes assim super peso pesado realmente defendendo a doutrina do mortalismo bíblico. O próprio Lutero, ele durante muito tempo ele ensinou o mortalismo, né, uma variante do mortalismo que é chamada de psicopaniquismo, né, que é a doutrina do som da alma, né, que tem vários textos do Lutero onde ele declara explicitamente isso. Então, você tem vários mestres cristãos, o William Tyndale também, ele defende isso várias vezes. Ele também tem várias declarações bastante efusivas, bastante enfáticas, né, defendendo o mortalismo, mostrando que a ressurreição dos mortos não faz nenhum sentido, né, quando se crê na imortalidade da alma. Ele tem um livro que ele escreveu refutando um católico da época, né, bastante famoso, onde ele prova que a imortalidade da alma é falsa, né? Justamente quando ele era acusado justamente por negar a imortalidade da alma. Então a gente vê muito, inclusive na Inglaterra, o mortalismo era extremamente popular nessa época, né? Justamente por causa do Tyndale, que era um reformador da época de Lutero mesmo, né? Que trouxe a reforma para a Inglaterra. Então a gente tem muitos protestantes e não protestantes também ao longo da história que foram mortalistas e que acreditaram na inconsciência entre a morte e a ressurreição, entre a morte e a ressurreição, e também no aniquilacionismo dos ímpios depois da ressurreição. E isso não é uma novidade, isso não é uma coisa, né, que a minoria está dizendo hoje em dia, né, que tem várias. Eu digo isso por quê? Porque tem várias páginas na internet que vão dizer que o mortalismo surgiu no século XIX com o Edward White, ou com a Ellen White, ou com o Russell, ou sei lá quem, e outros muitos, inclusive, que vão dizer que é uma doutrina particular dos adventistas, das testemunhas de Jeová, como se não existissem eruditos evangélicos de peso, de renome e ortodoxos que acreditassem nisso, né? Que uma grande balela, uma grande mentira, né? Recomendo, inclusive, tem um site chamado Mentes Bereanas, que tem 5 artigos gigantescos, assim, tipo, deve ter umas 100 páginas cada um desses artigos, com centenas de citações de teólogos de peso, assim, que defendem a doutrina mortalista nos dias de hoje, também nos séculos passados. Vale muito a pena ler. Ele dividiu em 5 partes os artigos, centenas de nomes, né, defendendo o mortalismo bíblico. Então, é uma doutrina que, infelizmente, ainda é minoritária, mas que cresce bastante nos dias de hoje, né? Justamente porque cada vez mais a gente tem liberdade para expressar as convicções, né? Que nem naquela época, que se você pregasse mortalismo, você corria o risco de ser queimado, né? E além da liberdade, você tem também muito mais publicações mortalistas
demonstrando essa verdade bíblica, né? Uma coisa que você raramente tinha antes, até porque não havia, eu repito, essa liberdade irrestrita de publicar qualquer coisa que você quisesse, né? Então, é isso que eu queria falar. E, bom, se tiver mais uma pergunta, eu estou à disposição. Ok, estou abrindo meu áudio agora. Gostaria que... Acho que você podia fechar o teu também, talvez pode ser. Veja só, o Lucas mencionou antes a respeito de Lucas 23, 43, e a TEB, que é uma tradução, uma versão católica, traduziu perfeitamente a questão do grego que ele mencionou ali, do Semeron. Ele mencionou também, e eu vou deixar aqui depois para quem é estudante do grego se aprofundar um pouco mais, e tem toda a liberdade, se quiser fazer análise em cima do nosso material, do nosso vídeo hoje, tem toda a liberdade para fazer as análises. Lucas 19, 4, e ele menciona aqui o porquê, né? A ote, né, do grego, ó. Por quê? Então, é algo muito interessante que ele trouxe aqui, e depois eu vou deixar os outros textos que ele menciona também, que aparece essa mesma partícula, né? Porquê, do grego. Então, tá, meus irmãos. Essa partícula, ela pode significar porquê ou também que, né? Na verdade, na maioria das vezes que ela é usada no sentido de que, né? Que é o sentido que é usado lá nos textos que eu citei. Né? Perfeito. Finalize, por gentileza, Lucas, finalize aí falando dos seus materiais, suas redes sociais, nós vamos estar encerrando, então, esse bate-papo dessa noite. Bom, o livro, eu já estou terminando de escrever, né? A nova versão do livro, como eu falei, já está com mais de 1.600 páginas, né? Então, vai ter bastante material aí para enriquecer esse debate. E também, quem quiser me seguir, pode seguir lá no Facebook, né? É só digitar Lucas Banzoli, tem a minha página e meu perfil pessoal. No YouTube também é Lucas Banzoli, só digitar lá, tem o meu canal. E também no meu site, tem o meu site também, www.lucasbanzoli.com. E eu acho que o principal é isso, né? Para quem quiser me seguir, é só digitar Lucas Banzoli que você encontra todas as minhas páginas, basicamente. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui. Quando eu terminar o livro, eu vou te passar também. Eu sempre disponibilizo o PDF gratuito para todos os meus leitores, né? Daí, quando eu terminar o livro, eu vou também te passar, que vai ser uma versão bem aprimorada, né? Bem melhorada dessa versão antiga aí que eu publiquei há 10 anos atrás, né? Maravilha, então. Agradecemos a todos. Quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam, irmão Rafael Graça, pastor Hércules, Lucas, pela sua excelente participação. Até uma próxima ocasião, querendo Deus. Bem, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Amém.